É Antônio. Antônio? Seu neném? É. Antônio. É Antônio. Santo Antônio. A senhora ia até ele. Mas Santo Antônio, acho que ele é santo de casamento. Não, mas era pra casar. Isso Ah. era lá atrás, né? 11 anos. Enfim, olha só, enfim. Acho que pode descontrair, enfim. Mas a senhora recorreu ele, né? Que é um santo, achando, né, que ele poderia trabalhar nessa área do casamento. Esse Antônio foi uma pessoa. Sim ou não? Igual Pedro. Existe São Pedro. Outra. Jorge. Aparecida. São pessoas que eles elevaram ao nível de ser santos. O clero, né? O clero romano. Né? Observação. Antônio, que é o Santo Antônio. O santo casamenteiro. Pecava? Pecou? Sim. Por quê? Porque se ele não pecou, ele está no mesmo patamar de Cristo. Entendeu? Ele não está no patamar de Cristo, eu respeito, né, os nossos irmãos católicos, né, eu respeito eles, tá? Mas Santo Antônio não está no mesmo patamar de Cristo. Porque se não tivesse, só não conseguiria enviar de cabeça para baixo. Ó. Você está entendendo? Mas ele tinha pecado, né? Cristo não. Então, essa ideia que santo não tem pecado é uma coisa que colocaram na cabeça de vocês. Mas vocês são santos. Porque vocês são separados. Eclesia, tirados para fora. Essa expressão eclesia, ela tem duas pontes, tirado para fora, né? Tirado para fora do mundo, né? Tirado para fora, como tirado fora do mundo, e levados, né, para fora para levar a palavra, tá? Então, nós somos separados porque somos santos. E o que me torna santo é a oferta, né? É a oferta, né? Que é Cristo Jesus. Deus, quando olha para você, Deus deu o sangue de Cristo. Porque diz em Hebreus que Ele morreu por todos os nossos pecados. O pecado que você vai cometer amanhã, Ele já levou esse pecado nele. Mas, professor, vamos voltar então desse santo aí. Santos somos separados. Sim, tá? separados. Tá. Aí eu estou num lugar meio parado. Alguém aqui é santo? Eu vou levantando. Eu sou. Eu sou. Aí eu vou explicar para ele. Ele vai me perguntar, mas por que tu é santo? Eu sou separado. Eu sou separado. Tá. Separada. Isso, sou separado. Aí, mas separado de quê? Das coisas do mundo. Das coisas do mundo. Aí só vai falar assim, ó, depois você lê lá, ó, 1 Coríntios 1:2, diz que ó, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ou seja, eu sou santo por causa de Cristo. A Cristo é a fé que me santificou. E eu me torno santo porque eu sou separado do mundo. O mundo mente, eu não minto. O mundo faz, eu não faço. O mundo se prostitui, eu não me prostituo. Eu sou separado. Essa é a expressão santo. Porque a gente criou na nossa mente que santo é sinônimo de quem não peca. Tá? De quem nunca pecou. Até porque se fosse isso aqui, tinha que tirar todos os santos da Igreja Católica. Todos eles pecaram. Tá? Estou falando que a salvação não vem para os santos. Tá? Não vem para os santos. Tá? E eu louvo a Deus porque alguns padres hoje, tá? Eu faço com carinho, tá? Alguns padres hoje estão falando que Maria não salva. Maria, gente, particularmente Maria, no meu quesito, Maria foi privilegiada. Isso aqui, ninguém pode refutar. Maria foi privilegiada porque ela foi o único que carregou o rei na barriga. É a única que pode dizer que carregou o rei. O rei na barriga. Foi a única, né? E automaticamente ela é privilegiada porque tinha outras mulheres, meninas, né, na época adolescente, a partir de 13 anos até os 15, 16 anos dava casamento. Tinha outras meninas virgens na época, porque era o costume da época. Hoje em dia está escasso, né? Mas enfim, tá? Ela era virgem, mas a Bíblia diz que ela era compromissada. Tá aí o motivo que Deus olhou para Maria. Que ela tinha o quê? Compromisso. Porque tem muitas pessoas que são no nosso meio, mas não tem compromisso. Então, o que acontece? Mas Maria não salva. O que salva é Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é santo que vai levar alguém ao Pai. É Jesus. Tá? Obrigado, Peter. Mais alguma pergunta? Conseguiu entender? Conseguiu, Cristiano? Então, santo é isso. Santo é alguém que foi alcançado pela oferta que é Cristo. Tá? E que se torna separado. Porque eles lá fazem, você não. Né? Então você é separado. Vocês são diferentes no meio dos iguais.
Entendeu? Porque hoje a inclinação do mundo é fazer tudo que é errado, tá? Mas eles fazem, nós não. Somos separados. Tá? Se alguém perguntar assim, você é santa? Eu sou, porque eu sou separada. Entendeu? Entendeu? Pastora? Amém? Até aqui então, tá então, irmãos? Volta lá para capítulo 6. Volta lá para o capítulo 6 de 1 Coríntios. Vamos ler os 2 e o 3 de novo novamente. Ó. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Ou seja, assunto de igreja é assunto de igreja. Tá? Não mistura assunto de igreja com pessoas não crentes, pessoas não evangélicas, não cristãs ou cristãos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a essa vida, podes na cadeia aos que são de mesmo estima na igreja, de novo. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que não são de menos estimas na igreja. Ou seja, você pode levar alguém para a justiça, menos crente. Tá? Deixa eu te dar um apontamento aqui. Eu trabalhei mais ou menos uns 8, mais ou menos, como vice-presidente da igreja. Anos lá atrás. Eu era assalariado, o pastor recebia, eu recebia, a mulher que fazia faxina da igreja recebia também. E aconteceu da igreja começar a falhar no meu pagamento. E tanto na minha parte quanto na parte da faxineira. O que a faxineira fez? Ela pegou a igreja e colocou a igreja na justiça. E eu falei, não vou colocar a igreja porque é a casa do meu pai. Vou colocar a casa do meu pai na justiça, não vou colocar. E não recebi independente da peça. Moral da história. Essa mulher, ela morreu. Ela se desfinou toda. Ela foi colocando os órgãos do teto todo para fora. Sabe? Uma morte horrível. Tá? Por quê? Eu particularmente, vou pontuar isso aqui. Ela colocou a igreja na justiça. Tá? Então, eu não posso colocar a igreja na justiça, que dirá o irmão. Sabe, né? Eu não posso colocar o irmão na justiça, que dirá a igreja. Entendeu? Então, o que Paulo está dizendo? Exemplo, eu tenho uma causa trabalhística. Você pode colocar os patrões na justiça. Tá? Mas quando é assunto relacionado a irmão, você tem que resolver aqui dentro. Tá? Não dando para resolver aqui dentro, se esse irmão tiver conduta de não crente, aí o irmão tratar ele como publicano. Aí sim, aí a gente pode tomar decisões mais drásticas. Ok? Uma pergunta? Pastora? Cristiano? Tá entendido até aqui, gente? Tá entendido? Certinho? Vou tirar foto desse quadro aqui, não vou dar seguimento aqui não, vida. Vou tirar aqui e vou passar outro quadro. Por favor. Agora vamos entrar no assunto bem... Agora esse assunto ele é bem polêmico. Gente, sai com dúvida aqui não, hein, gente? Esse ficou bom. Por favor, vida. Ficou? Foi, hein? Eu acho que agora você não vai ficar de queixo caído, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. A origem é um assunto muito polêmico. Muito, tá? Lembrando que a gente se trata ainda de angiologia, tá, gente? Estamos na angiologia, tá? Vamos lá. A nossa base para a nossa leitura, vamos começar em Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8.
Vamos lá em Gênesis capítulo 1. É um assunto também muito delicado, tá? Lembrando que, deixa aqui bem claro, lembrando que, pastor, eu não creio, pastor, eu não acredito, amém, tá? Mas não muda o que está escrito, tá? Tem muitas coisas que eu basicamente eu não aceito, mas está escrito, eu não vou mudar o que está escrito, tá? A pergunta é bem assim, de base, de padrão. Vocês acreditam ou vocês creem quando a Bíblia diz que anjos comeram com homens? A senhora crê? Anjos comeram com Comeram, se alimentaram de comida com homens? A senhora crê? Cara, essa pergunta aí, né? Não, eu sei que é complicado. Bem complicado. Mas você perguntar, nem poder entrar atrás daqui, você perguntar. Não, eu estou perguntando, repetindo, porque lá atrás o senhor falou dos homens que se apaixonaram pelos anjos, né? Anjos que se apaixonaram por mulheres, não faça isso aqui agora. Entendeu? Então, eu creio. Que anjos se alimentaram. Isso. Pastor fugiu, eu quero apaixonar. Humano ali. Isso, de pegar em talher, pegar o alimento, botar na boca, ingerir, tá? Antes de a gente ler aqui, vamos na Gênesis 18. Vamos Gênesis 18. Abre Gênesis 18. Gênesis 18. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque se alimentar com homens, anjos, se alimentar, né, ter uma forma humana para se alimentar, é mais difícil do que eles terem relação com alguém. Porque para se alimentar precisa ter boca, dente, papila degustativa, língua, saliva, traqueia, laringe, faringe, vamos lá mais do que? Esôfago, pâncreas, estômago, rim, coração, por aí vai. Né? Porque o alimento que entra, tipo a expressão chula, tá? Ele tem que sair, tá? Porque o que é assim, né, natural humano, né, automaticamente, do se alimentar, o que entra automaticamente sai. Então, para se alimentar é mais difícil do que ter relação sexual dos anjos com pessoas, tá? Mas você pode falar assim, vou chegar lá já, pastor, mas a Bíblia diz que no dia da ressurreição, na ressurreição, nós seremos como anjos no céu. Tá? Guarda a palavrinha, no céu. Tá? Vamos ler, Gênesis 18. Eu estou querendo uma base em vocês, tá? Eu sei que é um assunto muito delicado, que basicamente ninguém fala. Vamos lá, Gênesis 18, versículo número 1, a seguir. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, bota o nome, 3 varões. Sublinha a palavra de 3 varões. Eu sei que já disse com vocês já, em outras aulas, se não me engano, mas sublinha a palavra 3 varões. Sobre a palavra 3 varões aí. Ou seja, os anjos tomaram formas de homem. Tá? Bota aí, os anjos tomaram formas de homens. 3 varões. E isso aqui é muito, muito espiritual. Tá? Porque quando a gente fala desse lado de angelologia, né? Esse lado muito espiritual, tá? Existem demônios que eles conseguem tocar em objetos. Tá? Existem demônios, tá? Anjos caídos, tá? Anjos caídos, que eles conseguem tocar no corpo de pessoas. Tá? Aqui me escondo de prova. Eu tenho alguns alunos de batalha espiritual, que as pessoas, antes do seminário de batalha espiritual, as pessoas estavam passando por isso. Algumas pessoas. Se não me engano, foram 2 irmãs e um irmão. Tá? Do anjo caído vir na pessoa e tocar na pessoa. Tocar nela. O tocar que eu estou falando é tocar de forma sexual. Tá? E a pessoa me chamar, tanto eu quanto a minha esposa, e falar isso.
sabe? Então nós estamos falando de algo muito espiritual, tá? E a pessoa acordava ali, naquele momento ele acordava, como se tivesse feito mesmo. Tá? Tô falando, pra você conseguir entender, então, para não falar com aberto, tá? Então, o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é mais real do que o nosso, tá? Eu não sei se você tem a experiência de você estar numa casa e começar a cair as coisas. Nós pegamos uma família agora, que eu orando pela pessoa, falei assim, ó, Deus vai começar a tirar, orando em áudio, né, por ligação orando, Deus vai começar a tirar da sua casa o que é para tirar. E o que é destinado aos demônios, aos anjos caídos, aos espíritos malignos, vão começar a cair tudo, quebrar tudo. Começou a cair as coisas de dentro da cristaleira da pessoa. A porta abrir e aquele jogo de, às vezes, jogo de xícara, né? Cair. E ela fala assim, acabou de cair agora na cozinha. Tá? Eu não estou falando de coisas que vão pegar e vão jogar. Tá? Exemplo, bater na porta, arrastar as coisas. Você tiver experiências assim ou não? O meu esposo já teve. Já teve? Já. Meu esposo já teve na casa que ele morava no Espírito Santo, quando a mãe dele estava viva. Lá, eu acho que... agora eu creio que não, mas antes eu acho que eu não ficava dentro da casa. Era a janela que abria, era a cadeira que andava, era a porta que se abria sozinho, era a panela que caía, saía como se tivesse alguém jogando ela. Era um terror dentro da casa. Eu imagino como é que seja. Então, é real. Você já teve também, pastora? Já fui na casa perto de Cris. A gente estava falando de Deus na sala e o local estourou no quarto. Desligado. Desligado. Eu também fui numa casa no Pantanal, que os donos eram espíritos. Então tinha uma sala, tu passava na sala, ele jogava aquele charuto na tua cara. Tu sentia aquele cheiro, né? Na hora. E tu via geral assentado. E é muito real. Muito real. Por que eu estou abrindo esse espaço aqui assim? Já teve, Cristiano? Por que eu estou abrindo esse espaço aqui assim? Porque nem todo mundo, exemplo, nem todo mundo acredita, né? Acha que é coisa da cabeça, não, mas não é muito real, né? Que bom que você não tem, porque é assustador. Esse lance do que o senhor falou aí de tocar na pessoa, minha prima ali em Friburgo, eu não cheguei lá não. Eu pedi assim, Senhor, é para mim ir, e o senhor não permitiu de eu ir. Eu falo assim, porque tinha como ir, mas eu não sei o que aconteceu, que não dava para mim. E lá quem foi a irmã dela. O demônio usou de uma tal maneira. Eu falei até para minha prima, se eu fosse você eu não iria, você não está em condição de ir. Ela foi. Ela foi, quando chegou dentro da casa, deu tanto medo nela, tanto medo dela ficar dentro da casa, que ela dormiu com a sobrinha dela. Tanto medo? Tanto medo. Por quê? Minha prima, eu já estava pronta para me arrumar para mim ver ela antes de morrer, porque como ela desenhou para mim, ela estava morrendo. Porque o demônio tampou a garganta dela, não descia nada. Para ela, eu falei, você molha os lábios dela, molha para não secar, né? Mas ela partiu. Não descia água. Não, aí é que está a questão. Aí uma igreja vizinha lá rapidamente se fizeram um grupo, mas para poder ir lá, eles se reuniram, eles jejuaram, eles oraram, acho que ficaram assim mais ou menos 7 dias. Vão morrer, ela vai morrer. Porque nada descia, pastor. Eles jogavam água, a água voltava. Não passava comida, nada. Aí minha prima até disse que estava lá, de repente, o demônio virou para ela e falou assim, antes da igreja chegar. Falou assim, eu vou liberar. Usou a boca dela. E eles se espantaram porque ela não estava falando, ela não estava comendo, ela não estava abrindo a boca, não estava falando nada. Falou para ela mesma, eu vou liberar para você se alimentar. Eu vou liberar você. Deve ser já feito a oração do pessoal que está falando por aí, né? Aí minha prima falou assim, pastor, do nada. Minha prima disse que do nada ela deitou no outro dia. É como se nada tivesse acontecido. Ela passou a comer, ela passou a se alimentar, ela sentiu o desejo de trabalhar, assim do nada. Mas depois que o demônio usou a própria boca dela. Queria liberar ela. Mas deve ser fruto da oração do pessoal. Não do jejum, senão do jejum para si, né? Mas mais da oração. E minha prima falou que arrepiou, ela não ficou. Ela não ficou dentro da casa. Ela não conseguiu ficar dentro da casa. Eu já vi situações que eu vou ser sincero. Não é qualquer um, não. E de dar medo. Então eles têm, né, esses, né, de tocar nas coisas,
de fazer isso, de fechar a boca, de estrangular a pessoa. Tem pessoas que eles automaticamente vão no mundo espiritual, né? Porque quando você dorme, né? Não sei se você já parou para pensar nisso aqui, mas quando você dorme, você parte, você está sendo entregue à morte. Quem é que sabe que vai dormir e vai acordar amanhã? Entendeu? Se você está no mundo espiritual, cara. Porque a Bíblia diz que Deus nos visita todos os dias no sono. Porque às vezes Deus quer falar com você, a gente está atarefado com tanta coisa. É trabalho, é igreja, é casa, é televisão, é WhatsApp, é Facebook, é TikTok, Kawaii, Instagram, por aí vai. Aí Deus quer falar com você e não consegue. Aí faz você dormir e Deus fala com você em sono. Privilegiada. Hã? Gosto de dormir. Gosta de dormir? Agora, professor, me tira só assim uma dúvida. Sim. Não é que é só eu ouvi alguém falar isso, uma pregação, num estudo. Vamos supor, dormir. Eu gosto de dormir de bermuda. Pode falar com o teu pode falar. Já até entendi, mas pode falar com o teu Isso influi você tem que dormir. O pastor disse que ele dorme aonde eu vi a pregação. Ele dorme de calça de moletom, de camisa, de manga, essa coisa toda, porque quando o ano chegar ele tem que estar preparado. Eu já ouvi isso. Aí eu escutei isso. Mas como eu não quis perguntar ao meu esposo, ele falou isso na igreja de vocês? Como eu não quis perguntar, aí eu estou lhe perguntando. Como é que tem que se dormir hoje na vida? Não é proibido? O calor danado. Então, olha só, gente, olha só. Já ouviu também, Cristiano? Já isso também? Já ouviu também? Antes de responder a pastora aqui. Como é que a senhora ouviu? Vai fazer voz para todo mundo junto. Eu ouvi o pastor falando que ele dormia assim por causa do anjo. Por causa que ele preparado. Eu também ouvi. A gente tinha que dormir com roupa, né? Certinha pra... Quando o anjo chegar, ela está preparada, vestida. Para poder encontrar com o anjo. O que acontece? Vou falar um caso que eu peguei e vou responder a pergunta já. Eu tenho um casal, antes era casal que fazia o seminário. Ela se formou. Posso falar? Posso falar mais? Ela se formou e ele continuou. E eles, eu acho que eles têm 18 anos de casado. Quando na época a gente tinha 14 a 15 anos para 16 anos. Entre 14 e 16 anos que eles tinham na época. Agora já está com 18 a 9 anos de casado. Ele me falou, pastor, eu não conheço o corpo da minha esposa. Porque me ensinaram que eu não posso ver o corpo dela, nem ela pode ver o meu corpo. Por quê? Porque eu não posso estar despido. Porque se a trombeta tocar e eu estiver despido, eu fico. Ela está de prova. Eu olhei para ele, e ele é pastor, tá? Agora funcionário pastor, tem 2 anos. Eu vi ele, na época ele era evangelista. Eu vi ele, não presbítero na época, eu vi ele e perguntei, e banho? Ele falou, banho eu estou muito rápido. Ligo o chuveiro. Tem que a trombeta para tocar, né? Você só não fica. Olha o que botou na cabeça dele. Isso aí não é religiosidade mais. Isso não existe. Tá? Detalhe que, se a pessoa se incomoda de dormir à vontade, Cada um com seu cada um com cada caminho. um. Igual a minha esposa usa calça. Mas na igreja, para se dar oportunidade para ela, ela não se oportunidade de calça. É ela. Entendeu? Eu uso bermuda. Eu tenho um pastor que não usa bermuda. E tem uns que me veem e falam assim, pô, tá desviado. Eu falo, bermuda vai me salvar? Né? Porque se o homem não pôs a bermuda, não é que não pôs a saia até aqui. É verdade. Você tá entendendo? Porque qual é o tendencioso? Alguém que precisa da minha canela preta magrela ou alguém que precisa da perna de uma irmã? Tá entendendo? Então, são coisas que colocar na cabeça da pessoa e a gente acaba se levando a isso. Isso não existe. Não existe. Tá? Detalhe, eu já fui várias vezes visitado pelo Senhor no chuveiro, dormindo. Tá? Então é cada um com o seu cada um. Eu respeito, você fala, pastor, sou eu, igual com ele, sou eu. Eu não uso manga curta, beleza. Eu não uso bermuda, beleza. Mas isso não é apontamento para salvação. Paulo diz, quem há de se escandalizar de orar descoberto, ore coberto. Quem se escandaliza, ore coberto. Mas quem não se escandaliza, ore descoberto. Porque tu acha que deve ver nossa roupa, gente? Está entendendo? Então, são coisas que colocaram na cabeça da gente, que a gente foi levando como verdade bíblica, mas não é.
respeitando, tá? Qualquer apontamento de pessoas, isso é eu e Deus, eu respeito. Eu conheço pessoas que não usam bermuda, tá? Mas a igreja deles pode usar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem igreja que se colocaram como se fosse uma seita. Acho que vocês conhecem também. Exemplo, mulher não pode raspar as pernas, mulher não pode raspar a axila, aí fica aquele tufo, ele ficou aqui em cima, né? Mulher não pode cortar o cabelo, mulher não pode fazer sobrancelha. Detalhe, pastor, mas a Bíblia diz que a mulher tem que cobrir o cabelo da mulher. Eu vou entrar nisso aqui agora, porque não dá para falar sobre doutrina agora. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ficar com a cabeça tapada, tá? É para a igreja de Corinto, é para os gregos. Por quê? Cada lugar, a pessoa tem... Como eu posso botar? Uma tara, umas bobeiras. Exemplo, no Brasil, se a pessoa vê uma pessoa de short curto na rua de saia, os homens bobão tudo olham, né? Estados Unidos, seios, né? Grego, a mesma sensação que um mundano tem de olhar para uma mulher de short curto, uma mulher despida, seminua, que o americano tem de olhar para os seios da mulher, é a mesma tara que o grego tem de olhar para a nuca. Então as mulheres iam para a igreja, sentavam na igreja com a nuca descoberta. Está entendendo? Seria a mesma coisa se ela fosse para a igreja, a grosso modo, ela fosse para a igreja sem nada. Tá? Aqui no Brasil, a pessoa já ia, né? E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Tá? Então a tara do grego, estou contando para você poder entender, era a nuca. Então, por isso que Paulo frisa que a mulher tem que estar tampado, porque o cabelo é o véu, o cabelo é aquilo que tampa, né, a nuca da mulher. Então, esse negócio que foi colocado para me receber o anjo, querido, o anjo recebe com roupa ou sem, tá? Vou falar rasgado, tá? Por quê? Porque senão, gente, quando a trombeta tocar, se tiver uma galera tomando banho, vai ficar todo mundo, tá? Então, isso não é uma verdade absoluta, não é uma verdade bíblica. São coisas que falaram, a gente absorveu e, de certa forma, não é bíblico. Depois que ensinou para ele também, apareceu com 5, 6 filhos. Eu não sei se foi bom não sei se foi bom eu ter avisado ou não, porque agora ele está com uma tribo. Aí ele viu, gostou. Não, agora ele está com raiva mesmo. Então, como é que o estudo é bom? Que automaticamente nos liberta, sabe, desses achismos que a gente levava como uma verdade absoluta, sendo que na íntegra não é. Entendeu? Então, no decorrer do curso, vocês vão se deparar com mais coisas. Vocês vão ouvir mais coisas também assim. É claro que tem situação que você pode falar, mas tem situação que não você fica quieto. Entendeu? Porque às vezes o cara vai querer brigar com você, querer discutir, mas eu sou assim, tal. É melhor você, né, se conter e ficar. Mas automaticamente. É igual, tem pessoas que falam que o marido volta para dormir com eles, fazer sexo. Não. Eu tenho pessoas que já tiveram até essa experiência, mas não é o marido. Não é o marido. É o demônio. É o demônio. É o espírito maligno. É. E é como, gente, a pastora falou, é como se estivesse fazendo mesmo. Eu tenho alunos que passaram por isso. Sabe? E a pessoa acordava como se tivesse feito mesmo. Seja homem ou seja mulher. Você tem que levantar e tomar banho para se limpar. Tá? Então, eu estou falando de um mundo espiritual que é muito real. Entendeu? Então, essa matéria aqui de angiologia, é bom que a gente abre muita coisa que, a grosso modo, né, a gente tinha um tabu, uma barreira. Acho que não é verdade, não. Gente, o mundo espiritual, ele é mais real do que o nosso. Tá? O mundo natural existe por conta do mundo espiritual. O mundo físico, ele é sustentado pelo mundo espiritual. Tá? Uma pergunta? Tá? Vamos lá, então, Gênesis 18. Eu quero essa base de vocês aqui, para vocês poderem, de certa forma, absorver todo o conteúdo. Nós paramos no versículo de número 2. Vamos lá. Gênesis 18, versículo 2. Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões, ou seja, 3 pessoas, né? 3 anjos que estavam em forma humana, tá? E estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E inclinou-se em terra e disse: Meu Senhor. Sublinha a palavra aí, meu Senhor. Por favor. E vê se o teu S aí do Senhor está com S maiúsculo ou minúsculo. Da senhora, pastora. Meu Senhor. Isso, versículo 3, que é a Bíblia diz. Maiúsculo.
Maiúsculo? Você, Cristiana? Maiúsculo também? Então, esse Senhor aí não é um anjo qualquer. Tá? É Gênesis 18. Não vou colocar aqui não, tá, gente? Você que vai pegar essa aula no vídeo, tá? Gênesis 18, tá? Não vou ler de uma a seguir, vai poder entrar aqui. Estou criando uma base com vocês, porque eu acho que é muito polêmico, muito. Versículo 3. E disse, meu Senhor, tá? O Senhor está parece maiúsculo, tá? Porque não é um anjo qualquer, tá? Esse Senhor aí é uma aparição de Deus, então uma teofania ou uma cristofania. Ou é Deus em forma de anjo, ou é Cristo em forma de anjo, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar ali, ó. Teofania. Teofania. Ó, igual. Tel. Deus, vírgula, fania, aparições. Isso aí é bom você anotar, tá? O que é cristofonia e o que é teofania. E aceitar o S maiúsculo? Cristofonia e teofania. Tá? São duas palavras que se dividem. Teofania, Cristo e fania. Tá? Teo, Deus, e fania significa aparições, ou seja, aparições de Deus em forma de anjo. Se você puder destacar essa expressão, forma de anjo, destaca, tá? Para Deus poder se relacionar com o homem, né? Naquele inteirinho ali,
ele veio em forma de anjo, ou de varões, de forma humana, tá? E cristofania, quando Jesus também aparece de forma de anjo, né? Para poder falar com alguém. Marca essas duas expressões aí. Quando você ouvir alguém falando de teofania, cristofania, já sabe que é isso aqui, tá? Beleza? Voltamos pro texto. Nossa, vai bater machucado. Tô doendo. Vamos lá. Voltando pro texto. E é bom que a gente vai olhando pro texto e vamos pensando, olha só. No final do versículo 2, diz que ele inclinou sobre terra, tá? Observação, são 3 varões. 3 varões, né? São 3 anjos em forma... São 3 anjos em forma de homens. Varões ali no caso, tá? Lembrando que anjos não têm sexo. São assexuados, tá? Eles podem vir em forma de homem ou de forma feminina. Mas nesse caso, se tratando de pai, é uma figura humana, aliás, uma figura de homem, tá? É uma figura, de certa forma, paterna aos nossos olhos, mas pai é homem. Filho é uma figura, né, de filho, porém homem, tá? Mas existe Zacarias, anjos que vieram aparecendo com feições de mulher, tá? Vamos lá. Observando no versículo 2, no final, diz que Abraão se inclinou em terra. Eu pergunto, vocês me respondem, anjo recebe adoração? Não, tá? Se o anjo for da luz, ele não recebe adoração, porque ele sabe que só se adora ao Pai, tá? Só se adora no Eterno, tá? Então, se esse anjo é da luz, ele não vai receber adoração. Mas esse anjo que Abraão se inclinou em terra, está recebendo adoração. E Abraão vai chamar ele de meu Senhor. Então, automaticamente, 2 desses anjos são anjos mesmo. Um desse anjo, ou é o Cristo, ou é o próprio Deus em forma humana. Porque ele se inclinou, ele está recebendo aquela adoração. Tá? Isso aqui são revelações do texto, vocês estão saindo do texto. Versículo 3, vamos lá. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Olha para mim aqui então. O anjo, você rasgado aqui, tá? Estão com o pé sujo, porque o caminho é deserto, o caminho é arenoso, e o pé está cheio de poeira, alparca, sandália, né? Sandália aberta. E Abraão tem a percepção que os anjos estão sujos, então os anjos vão com os pés sujos, tá? Isso não quer dizer que eu estou ferindo a imagem de Deus, não, tá? Eles estão em forma humana, tá? Vão estar com os pés sujos, eles vão sentar embaixo da árvore e vão ter seus pés lavados. Então, para ter pé lavado, gente, tem que estar fisicamente mesmo, tá? Isso não pode extrair do texto, não. É fisicamente mesmo, tá? Sentou embaixo da árvore, trouxe água e lavou os vossos pés. Versículo 5. E trarei um bocado de pão, para que esforceis os vossos corações, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até o teu servo. E disseram, assim, faze como tens dito. Ou seja, Abraão percebe que eles estão cansados. E automaticamente Abraão percebe que eles estão com fome. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Ou seja, eu vou trazer um pão para que vocês se alimentem. E esse pão automaticamente dá vigor, dá força para vocês continuar a caminhada de vocês. Porque foi para isso que vocês vieram. Então o anjo sentou embaixo da árvore. Teve os pés sujos pela caminhada. Ele teve acesso à água para lavar os pés. Agora vai comer o pão. Versículo 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Lê só como é que isso está a vida, por favor, versículo 6. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara e disse, prepara depressa 3 medidas de farinha fina, amassa e faça bolos sobre a lareira. Na sua finalizar, por favor. Abraão apressou-se em ir ter com a Sara
tendo e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo. Não é sua, pastora Valéria? Mesma coisa. Não foi, não é sua. Eu queria pegar uma outra tradução, mas enfim, tá? Essa medida aqui, gente, não é 1 quilo. A gente compra da Dona Benta, lá no mercado. Farinha não, tá? É mais de 1 quilo, tá? E eu te pergunto, você me responde. Bolo faz rápido ou demora? Demora. Mais ou menos o que, vida? Vocês que são boleiros aí. Umas 2 horas, um bolo? 1h30? Detalhe, óbvio, detalhe. Não é com essas farinhas prontas que vocês compram no mercado agora não, tá, gente? Então eu não sei. Tá? Então, desculpa, tá? Desculpa, tá, irmão? Não, deixa eu falar com a outra classe aqui. Não. O bolo, aquele bolo antigo, não é essa farinha que você pegou, amassou, meia hora que não tá pronto, não. Demora. Então, né? Também não? Achou, pastor? Pastor é. Então, porque eu acho que deve ser estilo antigamente. Sim. Fazia pão, aqueles pão no forno. Aham. Deve ser aqueles daquela época. Mais ou menos, demora mais Amassa, ou menos. o bolo não se amassa. Né? O bolo se bate. Se bate. E o pão se O pão se amassa. Se amassa. Então, Como a raiz aqui para bolo e pão é a mesma coisa, então no original de pão. É, acho que pão. Pão. Aí demora. Demora, né? Por quê? Primeiro, Fermentar. fermentar, isso que eu falar agora. Amassou ali, tem que esperar fermentar. Ou seja, geralmente se fermenta depois de 18 a 20 minutos da massa batida. Tem que deixar reservadinho, tampadinho para poder fermentar. Então, foi uma coisa que não foi rápida. Só que eu acho a expressão interessante de Abraão correndo e disse, apressa-te e amassa depressa. Tá? Por quê? Porque o tempo tem esses métodos de arrancar o que Deus colocou no meu coração para eu poder executar. Posso contar aqui? Tem coisas que Deus te pediu que tem que fazer na hora. Se você protelar ou procrastinar, você não faz. É verdade. Falar, senão, coisa na minha cabeça. Por isso que eu estou falando no espiritual mesmo. Deus colocou, pega e execute. Pega e faça. Pega e faça, tá? Porque se você demorar, a demora acaba tirando o que Deus colocou no teu coração. E você acaba não fazendo o que Deus te pediu. Muitas pessoas, Deus pediu algo e a pessoa não fez porque procrastinou. Aí depois eu faço. Aí foi levando, e acabou não fazendo. Então, o que Deus pede, tem que fazer na hora. Muitas das vezes, quem está do teu lado não vai compreender. E muitas das vezes a gente conta para quem Deus não quer que a gente conte. Quer ver uma adenda que a gente pode voltar para aqui? Se Abraão contasse para Sara que Deus pediu um menino, Sara liberaria? Não. Então se Deus colocou no teu coração, faça. Não conta para ninguém que vai tirar você do seu propósito. Ai, arrepio. Vamos voltar para aqui, voltar para aqui. Versículo 7. A minha até fechou, 7. Ó. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela. Gente, vitela é um bezerro novo, que a carne dele é muito terna, muito macia. Automaticamente, lá em Goiânia, ou em Goiás, eles fazem muito vitela, né? Que são os gados filhote amarrado a um palmo. Eles não sobem pasto, nem andam em pasto, para não ficar dura a carne. Senão a carne fica dura. Porque vai criar músculo. E subindo pasto, a carne fica mais enrijecida. Então, vitela ali é uma coisa muito macia. Abraão não ofereceu qualquer coisa para o anjo. Vou melhorar. Abraão não ofereceu qualquer coisa para o Senhor. Aleluia. Porque para Deus não é qualquer coisa. Quando uma peste atacou Jerusalém, atacou Israel, Davi vai à ilha de Araruna. Chega lá, Araruna pergunta, o que você veio fazer aqui? Eu vim sacrificar o Senhor. Aí Araruna, não, pode pegar a terra, pega o gado, eu não vou te cobrar nada. Davi, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Repita assim, ó, para Deus, eu tenho que oferecer melhor. Aleluia. Sempre. Sabe aquela metódica? A pessoa ganha uma oportunidade. Eu vou cantar um hino aqui. Se eu errar, não me perdoe, porque é para Deus, então não cante. Vou pregar, irmão, não espera nada de mim não, tá? Então não pregue, passa para outro. Então, para Deus é o melhor. Sempre. Para Deus sempre é o melhor. Voltamos. E correu Abraão as vacas, versículo 7.
Correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Essa boa aqui é sem mancha, sem mágoa, né? Batida, não é uma coisa defeituosa, porque tudo que é oferecido para dentro do altar, o sacerdote faz um ritual chamado kosher. Ele vai ver se a oferta é hermafrodita, ou seja, se é um animal homem que se comporta como fêmea. Ele vai ver se tem mancha, se tem defeito, se está em perfeito estado. Porque para Deus é o melhor. Ele está oferecendo uma vitela tenra, macia, tá? E boa. Tá? Versículo 7 final. E deu ao moço que se apressou em prepará-la. 8. E tomou manteiga de leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Os três comeram. Tá? O Cristo, né, que estava em forma de anjo, ou Deus em forma de anjo ali, e os outros dois anjos que estavam acompanhando, ó, diante deles, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore. E sublinha a palavra aí, comeram, por favor. Sublinha a palavra comeram. Sublinharam? Sublinharam a palavra comeram? Final do versículo 8. E comeram.